Cuida. Primeira questãozinha, bota aqui no quadro. Legislação especial. Vamos lá. Primeira questão. Vamos lá. Funcionário público, ó, pera aí. Aqui, ó. Funcionário público é o ocupante de cargo público ou o que extinto ou declarado desnecessário. O cargo é posto em disponibilidade. Certo ou errado? Certo ou errado? Com certeza está correto. Bota aqui para mim. Olha só. Existe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, a nossa Lei 9.826/74. É uma lei lá de 1974. Marcos, para que serve essa lei? Ela serve para trazer um vínculo entre o servidor e o Estado. Olha só, a grosso modo, para você entender. Tu está aí sentado, tu está estudando. Hoje, tu não tem nenhuma relação com o Estado do Ceará, você não tem nenhuma. Só que assim que você passar no concurso, imagina aqui, ó, você e o Estado, ó, tá aqui tu, ó, lindo, feliz, contente, né? Estudando. Já, tu vai passar no concurso. Max, quando eu passar no concurso, vai ter o quê entre eu e o Estado? Vai ter uma ligação. Aqui, ó, o Estado. Vai ter uma ligação entre você e o Estado. Sabe qual é o nome dessa ligação aqui, ó? Ó, vou até colocar aqui um coração, ó. Um coração. Deixa eu só desenhar aqui melhor, que o Estado ficou cortado. Olha só, é uma relação entre você e o Estado. Marcos, por que é um coração? Porque você vai ter um vínculo. Você, ó, e o Estado. Um vínculo. Marcos, é um vínculo amoroso? Por que eu boto esse coração? Porque é uma relação muito boa. Você vai ter férias, você vai ter direitos, você vai ter prerrogativas. Então, é meio que assemelhado a uma relação amorosa muito boa. Você e o Estado vão ter um vínculo. Max, o que é que vai, no caso aqui, ó, me amarrar ao Estado? Ó. Tá vendo aqui esse nó? É um vínculo. Sabe qual é o nome desse nó? Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará. Então, isso daqui, ó, que vai amarrar você, é o chamado estatuto. Então, tu tá estudando, ó. Tu for aprovado, o Estado vai te abraçar, tu vai estar ali vinculado ao Estado do Ceará. Max, o que é que vai trazer meus direitos, minhas vantagens, né, prerrogativas, férias, tudo? É o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará. Por isso que você vai ter uma relação com o Estado. Por isso que eu desenhei aí, ó, esse coração, que é mais ou menos para você entender como é que funciona, beleza? Então, Max, quer dizer que quando eu tiver essa relação com o Estado, aí, no caso, eu fui aprovado num concurso, né, um cargo efetivo, aí eu vou ocupar um cargo público. E o que é, Max, um cargo público? Cargo público é aquele que extinto é funcionário público, né? Olha só, bota aqui para mim, para eu explicar melhor. Olha só. Funcionário público, pessoal, e lembre-se também, que é importante eu falar isso aqui, ó, funcionário público hoje, como essa é uma lei de 1974, ela é meio antiga, a gente não usa mais essa nomenclatura de funcionário, a gente usa a nomenclatura servidor. Então, servidor público é o ocupante do cargo público, ou que extinto ou declarado desnecessário, é posto em disponibilidade. Volta aqui para mim. Marcos, o que seria esse posto em disponibilidade? Olha só, imagina aqui, ó, tu está ocupando, né, o cargo público de policial penal. Aí imagina que a criminalidade acabou. Não existe mais facção, não existe mais crime, todo mundo vive bem e não existe mais crime no Brasil. Já imaginou essa situação? Não existe mais crime no Brasil e todos os presos foram ressocializados e foram tirados das penitenciárias porque já cumpriram a sua pena. Sabe o que vai acontecer com um monte de penitenciário que tem no estado do Ceará? Se tornarão inúteis. Então o que vai acontecer, Max, com os policiais penais? Caso acabe o crime e não tenha mais onde colocar preso, até porque não existe mais preso, e não tenha mais onde colocar policial, já que não tem mais preso, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar o cargo de policial penal em disponibilidade. Então, o policial que tem estabilidade, ele vai ficar lá na casa dele, só assistindo TV, recebendo proporcional e esperando um dia ser convocado. Então, basicamente é isso. Então, o funcionário, né, o servidor, ele é o ocupante do cargo público. O cargo público é aquele que vai ter as suas atribuições, vai ter ali suas responsabilidades. E também servidor público é aquele que teve o seu cargo declarado em disponibilidade. Imagina aí, o policial penal não tem mais o que fazer porque acabou a criminalidade. O seu cargo vai ser declarado em disponibilidade e ainda assim ele é considerado um servidor público. Beleza? Então está correto. Volta aqui.
Bora ver aqui a 2. Cargo público, ó, é o lugar inserido, calma aí, ó, cargo público é o lugar inserido no sistema administrativo civil do Estado, caracterizando-se cada um por determinado conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza permanente. Exclui-se desse conceito o conjunto de empregos que, inseridos no sistema administrativo do Estado, se subordina à legislação trabalhista. Com certeza, tem aqui a situação, né, de ter o CLT, não vai se subordinar a esse estatuto. Então, volta aqui para mim. Então, quer dizer, Max, que o cargo público é o lugar inserido, né, no sistema administrativo, onde vai ter as minhas atribuições? Com certeza. Então, veja bem, ó. Você, como policial penal, você vai ter várias atribuições. Max, quais são minhas atribuições como policial penal? Olha só, você como policial penal, você vai ter aqui algumas atribuições, né? Entre as várias atribuições que você tem, ó, eu posso citar uma que é bem conhecida, que está lá na nossa lei 14582/09, que é o VACA, ó, vaca gel. Então quer dizer, Max, que cargo público é o lugar inserido no sistema administrativo, caracterizando-se por um determinado conjunto de atribuições. Então quer dizer que eu, como policial penal, eu ocupo um cargo e eu vou ter a atribuição de vaca gel, vou ter a atribuição de vigilância, vou ter a atribuição de atendimento, vou ter a atribuição de custódia, vou ter a atribuição de assistência à pessoa privada de liberdade, eu vou ter a atribuição de, no caso aqui, ó, de guarda, e eu vou ter a atribuição de escolta, e eu vou ter a atribuição de orientação. Também, Max, é uma atribuição minha como policial penal? Sim. Orientação. Show. Então, cargo público é isso. Você tem um conjunto de atribuições, no caso da Polícia Penal, são essas atribuições, as principais, e você vai ter que desempenhar as suas funções. E você também tem muitas responsabilidades. Então, cargo público é isso, e é para isso que você está estudando, né? Para poder exercer muitas atribuições no âmbito administrativo. Show? Então, volta aqui. Está correta. Bora ver aqui a terceira. Terceira, ó. Para os efeitos desse estatuto, considera-se sistema administrativo, ó, o complexo de órgãos dos poderes legislativo e executivo e suas entidades autárquicas. Também está correta aí de acordo com o nosso artigo 5º da Lei 9.826 de 74, né? Qual que é o gabarito? Só poderia ser a nossa letra E. Letra E. Com isso, a gente vai para a nossa próxima questão. Vamos lá. Segunda questão. Consoante a Lei 9.826/74, a assinada alternativa que completa corretamente a coluna. No ato da... E aí, escreve o quê? Será apresentada declaração pelo funcionário empossado dos bens e valores que constituem o seu patrimônio, nos termos da regulamentação própria. E aí, Max, essa daqui é bem simples, tá? Essa daqui você tem que saber mesmo, mesmo que não... Volta aqui. Mesmo que você não soubesse, tá, sobre a existência aqui desse artigo, já é meio assim que óbvio, né? Por quê? Olha só, assim que você ingressa no serviço público, você vai ter que declarar seus bens. Por que, Max, que tem que declarar? Porque se você enriquecer de uma hora para outra, a administração ela vai fiscalizar, ela vai te investigar, para poder saber, né, se não foi um enriquecimento ilícito. Imagina aí, o cara tomou posse na Polícia Penal, ou então Polícia Civil, qualquer cargo aí, aí no outro mês o cara já tinha 5 milhões na sua conta com vários patrimônios, aí o Estado, né, vai começar a investigar de onde que veio esse dinheiro. Então, toda vez que você tomar posse em um cargo público, você vai ter que declarar, apresentando declaração, né, dos bens e valores que constituem seu patrimônio. Quando eu fui tomar posse na Polícia Penal, eu deixei a folha em branco. Marcos, por que você deixou a folha em branco? Porque eu não tinha nada. Eu ia declarar o quê? Eu tinha um notebook com a bateria viciada, a tela toda manchada, que o display estava quase queimando, o único notebook que eu usava para poder estudar, não tinha mais nada que eu pudesse declarar ali de bens. Eu não tinha uma casa, não tinha um carro, não tinha absolutamente nada. E eu sei que muita gente tá na mesma situação, né, que eu estava anteriormente. Não tinha nada para declarar e estava lá estudando para poder batalhar, para poder mudar de vida. E se Deus quiser, quando você tomar posse, você, né, vai mudar toda essa sua realidade.
Então, toda vez que um servidor, ele vai tomar, o servidor, né, já se torna servidor, né, até porque tomou posse, ele vai ter que dar aquela fichazinha onde está escrito ali todos os seus bens. No caso ali do concurseiro, que no caso ele foi que nem eu, né, que vem de baixo, que não tinha nenhum patrimônio, vai ter que deixar tudo em branco. Mas depois, né, com a graça de Deus e com muito trabalho, você vai preencher e muito essa lista de bens. Mas vem cá, ó. Qual é o ato, Max? Que será apresentar declaração pelo funcionário empossado dos bens e valores que constitui o seu patrimônio. De acordo com o nosso artigo 22, vai ser no ato da posse. Vai ser no ato da posse. A posse, ela é o que completa, né, a investidura no cargo público. Então, com a posse, de acordo com o artigo 22, que você vai declarar os seus bens. Aí você vai lá, declara tudo, para o Estado ter até mesmo aí um tipo de fiscalização sobre você, tá bom? Vem cá. De acordo com o Estatuto dos Servidores Civis do Estado, responda. Pode haver posse por meio do instrumento de procuração? E aí, a questão quer saber se pode haver posse por procuração. Vamos lá. O que é a posse, né? O que é a posse? Não custa nada a gente dar aqui uma revisada, até porque é um conteúdo importante, que caiu na última prova e vai cair nessa prova de vocês. Vamos lá. O que é a posse, né? Primeiro passo. Eu vou desenhar aqui você, ó. Você, ó, todo feliz, porque está estudando para a Polícia Penal e já você será aprovado. Então, você está estudando o quê? Para um concurso, né? Para um concurso. Max, quer dizer que a primeira fase para eu conseguir atingir uma estabilidade é eu ser aprovado nesse concurso. Esse concurso ele pode ser de provas ou de provas e títulos, né? No caso aí, você está estudando para a Polícia Penal, vai ter uma prova que você vai realizar, prova objetiva, aí você vai passar, aí você vai fazer os exames médicos, né? Se Deus quiser, você vai fazer ali a etapa de documentação, aí você vai fazer o TAF, investigação social e tudo. Você sentou a bunda na cadeira, você estudou, você passou no concurso, aí você foi aprovado. Max, o que acontece depois, tá? Que eu fui aprovado no concurso, pessoal, vai entrar em ação aqui, ó, a fase da posse. A posse da posse não, né? A fase da nomeação. A posse é só depois, ó. A fase da nomeação. Eu fiz para adiantar as etapas, né? Porque você começa a lembrar da trajetória, aí você corta logo para o melhor momento. A posse é o melhor momento. Mas antes da posse é a nomeação. Max, o que é a nomeação? Basicamente, tá? Você vai ser aprovado, aí você vai estar sentado lá no sofá da sua casa, aí do nada vai sair lá uma lista no grupo de aprovados. Nomeação. Você foi nomeado para o cargo efetivo de policial penal. Sabe o que essa nomeação significa? Que você está habilitado, que você até o momento preencheu os requisitos. Isso não significa que a vitória está ganha e você já pode comemorar para sempre. Não. Você comemora, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Basicamente, aqui na nomeação significa que você foi habilitado. Então, Max, depois da nomeação, eu fui nomeado no cargo efetivo de policial penal. Aí depois da nomeação que entra a posse. Agora, quando eu falar aqui da nomeação, você deve lembrar que existem dois tipos de nomeação. Eu tenho a nomeação para o cargo aqui, ó, efetivo. Na verdade, são três, ó. É efetivo. Eu tenho a nomeação para o cargo em comissão. E eu tenho a nomeação, tá? Para o vitalício. Max, então quer dizer que uma pessoa, tá? Ela pode ser nomeada em caráter efetivo, em caráter comissão ou caráter vitalício. Você que está me assistindo, a sua nomeação é essa daqui, ó. Efetivo. Por que, Max, que a minha nomeação é em caráter efetivo? Porque, pessoal, a nomeação de caráter efetivo é aquela realizada através de concurso. Então, grava. É aquela realizada através de concurso público. Então, você está estudando para ocupar o cargo efetivo de policial penal. Max, e o que é o cargo em comissão? Imagina aí, ó, o secretário Mauro Albuquerque. Você acha que ele fez um concurso para ser secretário da administração penitenciária? Não, pessoal, ele não fez um concurso. Até porque ali, o cargo em comissão que ele está é de livre nomeação e livre exoneração. O governador, ele pode mudar os secretários. Então, a figura de Mauro Albuquerque, que hoje é o 01 da SAP, é um exemplo de cargo em comissão. Agora,
Para você, né, para você exercer um cargo em comissão, tá? Você também pode exercer, mas aí você vai ter que ser escolhido, né? Você vai ter que ter desempenho, vai ter que ter requisitos. Mas você que ocupa aqui o cargo efetivo, você também pode exercer um cargo em comissão. Exemplo, você pode exercer a direção de um estabelecimento. Existem aí, tá, as possibilidades de você ser o diretor de um estabelecimento após você adquirir a sua estabilidade. Mas por hora, comissão, livre nomeação e livre exoneração. Max, e o vitalício? São para os cargos previstos na nossa Constituição Federal. Exemplo, magistratura, né, a questão aí do juiz, cargo vitalício. Mas para você o que importa é o de caráter efetivo. Max, tem um prazo da nomeação. Tem um prazo da nomeação para a posse, ó, já que após a nomeação é a posse, existe um prazo? Existe, pessoal. Da nomeação para a posse, tá? Da nomeação para a posse, existe um prazo. Que prazo é esse, Max? É o prazo de 30 dias. Max, vai ser prorrogável por quanto? Por até máximo 60 dias. Então quer dizer, Max, que eu fui nomeado no cargo efetivo de policial penal, né, que é através de concurso, aí eu tenho 30 dias para poder tomar posse. Se eu não tomar posse em 30 dias, né, existe a possibilidade de ser prorrogado por até 60 no máximo. Então é 30 que pode ser prorrogado por até 60, né? A partir do final, quando termina aí esse prazo de 30 dias. Então, Max, a posse, eu fui lá e tomei posse, né? E a posse, ela completa a investidura no cargo público. De fato, aqui eu já sou servidor público. Então, eu tomei posse. Aí, depois da posse, o que acontece? Você vai entrar em exercício. Eu me lembro muito bem que eu tomei posse um dia antes do meu aniversário de 19 anos de idade. Sabe o que foi que aconteceu? Um dia depois de eu tomar posse, eu entrei em exercício. Então foi assim, ó. Dia 4/7/2018, eu estava lá no centro de eventos, tomando posse no cargo de policial penal. Assim como vocês também vão tomar posse lá no centro de eventos. Aí no outro dia, tá? No outro dia, eu já estava na unidade prisional, exercendo as minhas atribuições. E nesse dia que eu comecei a trabalhar, foi justamente no dia que eu fiz 19 anos de idade. E eu tenho muito orgulho de ter passado o meu aniversário de 19 anos de idade trancado dentro da unidade prisional, batalhando, no caso ali, né, fazendo ali muitas intervenções, muitas escoltas, muitas atividades dentro da penitenciária, porque aquilo era o meu sonho. E eu passei muitos aniversários estudando para que meu aniversário de 19 anos fosse dentro da unidade prisional, exercendo as minhas atribuições, combatendo o crime organizado e também contribuindo com a ressocialização. Então a posse, que eu me lembro muito bem como foi a minha, ela foi ali um dia antes do meu aniversário de 19 anos. Max, e depois da posse é o quê? É o exercício. É o exercício. Exercício. Max, então da posse para o exercício é quanto tempo? Aí aqui, pessoal, vai ser 30 improrrogável. 30 improrrogável. 30 dias, ó, improrrogável. 30 dias de forma improrrogável. Max, e após o exercício, o cara começou a trabalhar, o que é que vai começar a contar aqui, pessoal? Um período de 3 anos. 3 anos, que é o chamado, ó, estágio. Estágio probatório. Probatório. Vai avaliar, né, se você preenche os requisitos, né? Se você tem equilíbrio, se você cumpre deveres, se você tem ali a capacidade de realmente ocupar o cargo. Se após o estágio probatório você for aprovado, aí você vai adquirir a chamada, ó, estabilidade. Estabilidade, que é uma garantia, tá? Uma garantia a mais no seu cargo público. Então, essa é a cronologia do servidor público do estado do Ceará. Volta aqui. Vamos lá. Então, ó. Max, então, resumindo, de toda essa cronologia, né, que você mencionou, resumindo, pode haver posse por meio do instrumento da procuração? Pode sim, tá, pessoal? Mas a posse por procuração, ela só vai poder haver, tá? Se o funcionário estiver ausente do país ou em casos especiais, a juiz da autoridade competente. Então, volta aqui, ó. Já para você gravar, ó. A posse pode procuração. Max, quando é que vai haver posse por procuração? Quando for autorizado, né? Ou até mesmo aqui, ó, ausente do país. Ausente do país, ó. Ausente do país. Ou até mesmo aqui for
autorizado. Autorizado. Nessas duas situações, tá? Pode haver posse por procuração. Max, e o exercício pode haver por procuração? Não. O exercício você vai ter que ir lá e começar a trabalhar, beleza? Então, vem cá. Somente caso o nomeado esteja no exterior, errado. Como a gente viu, existem duas possibilidades. Duas possibilidades. B. A posse por meio da procuração é vedada pela Lei Estadual 9.826? Errado. C. O instrumento de procuração não é suficiente para possibilitar a posse em cargo público. No entanto, é suficiente para registrar no serviço público a entrada em exercício? Errado. D. Poderá haver posse por procuração quando se trata de funcionário ausente do país ou do Estado, ou ainda em casos especiais, a juiz da autoridade competente. Letra D é o nosso gabarito. São essas duas possibilidades. Show? Vamos lá. E. Pode haver posse por procuração nos cargos vitalícios, mas não nos cargos de provimento efetivo? Errado. Vem cá, pessoal. Eu falei, ó, a nomeação pode ser em vitalício ou efetivo. Nesses dois, a posse que completa a investidura no cargo público, ela pode ser por meio de procuração. Nas hipóteses de a pessoa estiver ausente do país ou for autorizado pela administração. Imagina aí, ó, tu passou no concurso, aí tu começou a curtir, né? Saiu teu nome lá na nomeação, aí tu foi e começou a curtir, foi lá para a França. Aí tu não se atentou a esse prazo aqui, ó. Tu não vai conseguir voltar em tempo hábil para poder tomar posse. Tu tá lá na França curtindo. Existe a possibilidade, tá, de haver aí uma posse por procuração. Mas exercício não tem como não. Você vai ter que vir para o Brasil para poder trabalhar, beleza? Então vamos lá, volta aqui. Vamos lá. Show, vamos lá para a questãozinha de número 4. Questãozinha de número 4. Show? 4. Conforme o disposto na Lei 9.826/74, a autoridade de que der posse verificará, sobre pena de responsabilidade. Marcos, o que é a autoridade para dar posse vai verificar? Lembrando que o governador, né, ele pode dar posse. Primeiro, se foram satisfeitas as condições legais para a posse. Com certeza, a autoridade vai ter que verificar isso daqui. Bota aqui para mim. Marcos, quais são os requisitos, né, para poder tomar posse? Tem que ser superior a 18 anos, né? Tem que ter ali o seu título tudo ok, tem que estar com o alistamento em dia, né? Tem que ter ali o carimbo, né, do exército, dizendo que você já preencheu os requisitos. Tem que estar tudo certinho para você poder tomar posse. E em relação à Polícia Penal, né, a lei 17.388 de 2021 traz até mesmo aí um novo requisito, né, que no caso aí é a questão da idade. Que se Deus quiser, o STF aí vai barrar esse requisito. Que hoje a PPCE, ele exige, né, que a pessoa deva ter uma idade inferior a 35 anos. Mas veja, existe a ADI 7333 que está tramitando lá no STF, e se Deus quiser, assim que sair o edital, esse limite de idade ele vai ser barrado. Mas por hora, assim, para fins de leis, quando a pessoa for tomar posse, a autoridade competente vai ver se a pessoa preenche o requisito da idade, né? Mas é só para fins didáticos, até porque na prática eu sei que essa idade vai cair. Mas vamos supor, aqui no nosso contexto, né? A autoridade vai ver se a pessoa preenche a idade, vai ver se a pessoa tem ali o nível médio completo, né? Que é um requisito para a Polícia Penal, vai ver se a pessoa tem aptidão física, vai ver se a pessoa preencheu ali todas as fases do exame de saúde, vai ver se está tudo ok. Então a autoridade competente para poder dar posse vai verificar todas essas situações. Show? Vamos lá. 2, ó. Se do ato de provimento consta a existência de vaga com os elementos capazes de identificar. Também, a autoridade vai ter que ver isso daqui. 3, ó. Em caso de acumulação, se pelo órgão competente foi declarada ilícita. Certo ou errado? Errado, né? Na verdade, é em caso de acumulação, se pelo órgão competente foi declarada lícita. Lícita. E não ilícita. Max, então quer dizer que existem hipóteses de acumulação? Existem, pessoal. Para você que não sabe, como regra geral, não é permitido a acumulação de cargos. Então, quer dizer, Max, que não pode acumular cargos, né? Não pode. Mas existem aí, ó, as ressalvas. Em regra, tá? Não pode. Max, quando é, né, que eu vou poder aqui ter a acumulação de cargos ou empregos públicos? Eu vou ter aqui, ó, 2 cargos de professor, ó, 2 cargos de professor, 2 cargos de professor, né? Imagina aí, da rede pública, a pessoa pode ocupar 2 cargos de professor. Eu posso ter um cargo de professor
com um outro técnico ou científico. Então, eu posso ter o professor mais um técnico científico. Então, Max, isso daí vai poder acumular? Vai. Um de professor com outro técnico ou científico. Ou outro de 2 cargos privativos de profissionais da saúde. Ó. Saúde mais saúde. 2 cargos privativos de profissionais da saúde. Agora, a pergunta que não quer calar. Volta aqui. Max, o policial penal, ele pode acumular? E aí? E aí, pessoal? Quero saber, você ó, que está me assistindo, me responda. Ele pode acumular ou não? Pode ou não? E aí, Max? Eu, policial penal, eu posso ocupar 2 cargos públicos? E aí, eu quero saber de você. Você acha que pode acumular ou não? Qual a sua opinião? Pessoal, vou responder aqui para vocês. Ó. A Polícia Penal do Estado do Ceará, ela ainda não tem, tá, a sua regulamentação própria. Mas já tem aqui alguns estados que têm a sua regulamentação própria. Resumindo, o estado do RN, ou seja, a Polícia Penal do RN, ela já passou pela sua regulamentação própria e lá eles estabeleceram a possibilidade do policial penal acumular cargo. Então, o que é que fala a Polícia Penal do Rio Grande do Norte? Ela diz que se houver compatibilidade de horário, é assegurada ao policial penal do RN, tá? A acumulação do cargo de policial penal com cargo técnico, profissional ou científico da área da educação. Então, existe sim a possibilidade de haver acumulação de 2 cargos públicos, tá? Em relação à PP lá do RN. Max, por que lá no RN existe? Porque lá tem a regulamentação. Max, e aqui no Ceará, que é o que importa? O policial penal pode acumular? Aqui não. No estado do Ceará não pode. Por quê? Porque não existe a regulamentação. Mas lá no RN, como existe, aí pode haver aí a acumulação com um cargo técnico profissional ou científico das áreas da educação. Mas aqui no Ceará, como a PP ainda não foi regulamentada, tá? Ainda não passou por esse processo, não existe acumulação, beleza? Então é isso que você deve levar para a sua prova. Se houver regulamentação, pode. Se não houve, não pode. Então, como a APP do Ceará não tem, só do RN, né, que tem, pelo que eu tenho conhecimento, então não pode. E lembrando, tá, que você leva aí essa acumulação para fins de prova, tá? Que cai até mesmo aí em direito constitucional. Show? Então, qual que é o gabarito aqui da 4ª questão? Só poderia ser a nossa letra C. 1 e 2. Show? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questãozinha de número 5. A posse, vamos lá. Conforme a Lei 9.826, assinale a correta. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, da publicação do ato de provimento no órgão oficial. Cabe prorrogação por até 60 dias do seu término, mas depende de requerimento do servidor ou de seu representante legal, dirigido à autoridade competente para dar posse, que decidirá sobre a prorrogação. De cara, a 5ª questão já é a letra A. Volta aqui. Questãozinha que cai sempre, tá, pessoal? Perguntando aqui do prazo da posse. Vem cá, eu até risquei aqui. Deixa eu só escrever aqui de uma forma melhor, para você que está em casa. Caso não consiga visualizar. Da nomeação para a posse, existe qual prazo, Max? 30 dias. 30 dias. Então, Max, é 30 dias. Pode prorrogar? Pode. Por até 60 a contar do término. Então, assim, a grosso modo, é como se você tivesse 90 dias para poder ter, né, a posse. É como se você tivesse 90, porque você usa os 30 e depois prorroga por mais 60. É como se você tivesse 90, mas grava que é 30 mais 60. Só que esse 60 começa a contar do término dos 30. Então, são 30 dias. Então, prorroga por até 60 a contar do término. Então, é isso aí que você deve levar para a sua prova. 30 dias e prorroga por até 60. Então, Marcos, da nomeação para a posse, né, é esse prazo. E da posse para o exercício, de 30 dias de forma improrrogável. Marcos, e do exercício para a estabilidade? 3 anos, né, que compreende o estágio probatório, beleza? Então, é isso daí que é a nossa cronologia para você adquirir a estabilidade. Então, volta aqui. 30, prorrogável por até 60. Bora ver por que não é AB, A posse ocorrerá no prazo de 30 dias da intimação? Não.
Não. Não. C. A posse ocorrerá no prazo de 60 dias? Não. É 30 mais 60. D. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias improrrogáveis? Errado, pessoal. O que é improrrogável? É o exercício. E. A posse ocorrerá no prazo de 60 dias da publicação do ato de provimento no órgão oficial. Cabe prorrogação do prazo por até 30 dias do seu término. Errado, pessoal. É 30 mais... Pode prorrogar por até 60, contado do término. Max, no total é quanto? No total é 90, né? Mas, para prorrogar, precisa aí ter a autorização. Mas não grave como sendo 90, para você não errar a questão de prova. É 30, mas pode ser prorrogado por até 60. Show? Vamos ver, próxima questão. De acordo com a Lei 9.826, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho. Avaliação especial de desempenho, né? Do servidor. E ela será realizada. Como é, Max, que será realizada a avaliação especial de desempenho? Ordinariamente, ainda durante o estágio probatório, diante da ocorrência de algum fato dela motivador, sem prejuízo da avaliação ordinária. E aí, certo ou errado, Max? Certo ou errado? Volta aqui para mim. Pessoal, eu tenho o chamado aqui, ó, estágio probatório, que agora eu vou conversar aqui um pouco sobre ele. 3 anos, né? 3 anos que vão te avaliar. Eu quero levar na prática. Imaginei, ó, você passou na Polícia Penal, o que é que você vai fazer durante esses 3 anos? Cara, tu vai ficar de boa, tu não vai arranjar problema no meio da rua, tu não vai cometer nenhuma irregularidade. Por quê? Porque após esses 3 anos, tá? Após esses 3 anos, vai haver aqui, ó, uma comissão, tá? Que vai avaliar você. É a chamada avaliação especial de desempenho. Então, bem aqui, ó, bem aqui, é a chamada, ó, avaliação especial de desempenho. Max, o que é essa avaliação especial de desempenho? É um grupo de pessoas que vai avaliar esses 3 anos que tu ficou no estágio probatório. Vão avaliar se você merece ocupar o cargo de policial penal e receber a sua estabilidade. Vão ver se tu praticou crime, vão ver se tu cumpre deveres, se tu, no caso aqui, tem equilíbrio emocional, se tu se adaptou ao cargo. Imaginei, o cara que entrou na Polícia Penal, mas o cara passou 3 anos e não se adaptou ao cargo. Existe a possibilidade de ele não mais fazer parte dos quadros. Ou seja, se o cara não tem equilíbrio emocional e se o cara não tem adaptação, ele vai ser exonerado. Max, e se o cara não cumpre deveres? Aí ele vai ser demitido. Quem é que vai determinar isso? É a nossa avaliação especial de desempenho, que é uma comissão, tá, constitutiva para essa situação. Então, a avaliação especial de desempenho, eu vou ter aqui 2 situações. Ela pode ser feita de forma ordinária, ou ela pode ser feita aqui de forma extraordinária. Extraordinária. Max, o que é uma coisa ordinária? Sabe o que é uma coisa ordinária? É uma coisa comum. Uma pessoa ordinária é uma pessoa comum. Max, e o que é uma pessoa especial? É uma pessoa extraordinária. Então, a avaliação especial de desempenho, de forma ordinária, ou seja, de forma comum, quando é que ela ocorre? Bem aqui, ó, ao final dos 3 anos. Ao final dos 3 anos de efetivo exercício, normalmente, em 90% das situações, a comissão vai lá e avalia a pessoa. Então, Max, isso daqui é o normal. Ordinariamente, a avaliação, ela vai avaliar a pessoa após os 3 anos. Só que também, Max, existe aquelas possibilidades da avaliação especial de desempenho avaliar a pessoa antes de terminar os 3 anos. Quando é, Max, que a avaliação especial de desempenho vai avaliar a pessoa extraordinariamente? Imagina aí, ó. O cara tomou posse na Polícia Penal, aí ele tirou alguns plantões e ele ficou doidão no meio do mundo, andando de carro, sem cinto, bêbado, embriagado, batendo em gente, dando tiro pra cima, arranjando meio mundo de confusão, sendo preso, a PM indo lá, prendendo ele, mandando pra delegacia. O cara passou 3 anos arranjando confusão. 3 anos não, né? Imagina que ele ficou 4 meses arranjando confusão. 4 meses, né? Ele foi preso, fez um monte de coisa.
O que é que acontece? A avaliação especial de desempenho, de forma extraordinária, já pode avaliar ele nesses 4 meses, para saber se ele cumpre deveres, se ele tem equilíbrio emocional, ou até mesmo aí se ele se adaptou. Mas se ele não tiver cumprido os requisitos, aí ele vai ser colocado para fora. Então, de forma extraordinária, a avaliação pode avaliar ele dentro dos 3 anos, ó, dentro dos 3 anos. Então, veja que por isso que é de forma extraordinária, por isso que é de forma especial, porque é antes, tá, do término aí dos 3 anos. Marcos, quais são os requisitos, tá, que vão ser avaliados aqui no estágio probatório? Pessoal, os requisitos são esses, ó. Requisitos que são vistos. Requisitos, né? O primeiro de todos, com certeza, né, que é um dos mais importantes, é a adaptação. Você precisa se adaptar. Adaptação. Você precisa se adaptar ao cargo. Marcos, qual é o outro? É o equilíbrio emocional. Você tem que ter equilíbrio emocional para poder ocupar o cargo de policial penal. O equilíbrio. Equilíbrio. Marcos, qual é o outro? É o cumprimento de deveres. Cumprir deveres. Agora vamos lá para a pegadinha de prova, né? Marcos, o que é que acontece se eu não me adaptar? Se você não cumprir a adaptação, você vai ser exonerado. Marcos, e se eu não tiver equilíbrio emocional? Você será exonerado. Marcos, e se eu não cumprir deveres? Aí você vai ser demitido. Fica atento a isso aí, ó. Não cumprir deveres é demissão, não cumprir equilíbrio é exoneração e não se adaptar é exoneração, beleza? Então, esses são os requisitos, tá? Para o estágio probatório. Lembrando que quem vai avaliar isso tudo é a avaliação especial de desempenho. Show? Então, vamos lá. Volta aqui para a nossa alternativa. Qual que é? Questãozinha de número 6. Volta aqui. Questãozinha de número 6. Vamos lá. Ordinariamente, ou seja, de forma comum, ainda durante o estágio probatório, errado, pessoal. Quando for ainda durante o estágio probatório, é de forma extraordinária. Tá errado. B. Extraordinariamente, logo após o término do estágio probatório, errado, pessoal. Extraordinário é antes do estágio acabar. Aquela hipótese lá, né, que o cara ficou arranjando confusão, ficou dando tiro para cima. C. Exclusivamente, não existe exclusivamente. Ou é ordinariamente ou extraordinariamente. D. Obrigatoriamente, também não. E. Extraordinariamente, ainda durante o estágio probatório, diante da ocorrência de algum fato dela motivador, sem prejuízo da avaliação ordinária. Com certeza, ó. Extraordinariamente, ainda durante o estágio, diante da ocorrência de algum fato motivador. Volta aqui. O cara tá dentro do estágio, aí em 4 meses ele deu um monte de tiro para cima e foi preso. É um fato motivador que vai fazer com que a avaliação seja feita muito antes de ter acabado os 3 anos. É um fato motivador. O cara cometeu um crime. Então, se eu vou avaliar e eu vou ver ó, se ele tem adaptação, equilíbrio e cumprimento de deveres. Se não tem, vai ser posto para fora e não vai adquirir sua estabilidade e vai haver o quê, Max? Na esfera pública. Vai haver aí ó, a vacância. Vai ver a vacância do seu cargo e vai surgir aí a possibilidade de ter um novo concurso para preencher uma nova vaga. Logicamente que não vai haver um concurso, não vai haver um concurso para uma vaga, mas um monte de gente sendo botado para fora vai ver um novo concurso, beleza? Então, qual que é o gabarito? Letra E. Show? Letra E. Letra E. Vamos lá. Sétima questão. A posse ocorrerá no prazo de... Qual que é o prazo? Letra A, né, pessoal? Bem simples a questão, só para a gente revisar. 30 por até 60. 30 dias por até 60. Próximo. A oitava, bem simples também. Ó. A requerimento do funcionário ou de seu representante legal, a autoridade competente para dar posse poderá prorrogar o prazo previsto nesse artigo por até o máximo de 60. Máximo de 60. Bem simples também. Bora ir para a nossa nona questão. Nona. Vamos lá. A Instrução Normativa 03, ó, ela veio para estabelecer e padronizar as normas e regras de segurança do trabalho
do sistema penitenciário do Estado do Ceará. De acordo com a Instrução Normativa 03, assinale a alternativa correta a respeito das atribuições do policial penal. Então, Marcos, as atribuições, eu lembro daquele lá do Vaca Gel, mas é somente elas? Não, bota aqui. Pessoal, o policial penal ele tem diversas atribuições. Aquelas lá do Vaca Gel, de vigilância, atendimento, custódia, assistência, guarda, orientação e escolta, são apenas as principais. Mas tem muitas outras atribuições que competem ao policial penal. Nessa questão, ele quer saber justamente isso. Quais atribuições são destinadas aí ao PPCR, que vai ocupar o cargo público de policial penal. Volta aqui. Questãozinha fácil também. Bora matar ela. A. Observar as normas legais e regulamentares, bem como cumprir todas as ordens superiores. Todas as ordens superiores? Não, pessoal. Volta aqui. Se a ordem for manifestamente ilegal, ela não deverá ser cumprida. Max, por que ela não deverá ser cumprida? Porque ela foi manifestamente ilegal. Se o diretor mandar tu torturar uma pessoa, tu vai torturar? Não. Se for manifestamente ilegal, ela não deverá ser cumprida, beleza? A, B. Abandonar ou se ausentar do posto de serviço em que esteja escalado sem prévia autorização de seu superior imediato. Nem se manter desatento ou displicente quando estiver ocupando, configurando desídia essas últimas condutas. Isso aqui é a atribuição do policial, abandonar ou se ausentar do posto de serviço. É errado, pessoal. Não é a atribuição do policial penal. Vou ver aqui a C. C. Garantir a ordem, a disciplina e a segurança nas unidades prisionais. Com certeza, gabarito letra C. Essa que é a competência do policial penal. Garantir a ordem e a disciplina, até porque sem ordem e sem disciplina não há ressocialização e não tem como uma unidade prisional funcionar. D. Usar uniforme quando não estiver de serviço. Errado, pessoal. Você só pode usar uniforme se você estiver de serviço. E. Não se abster de fazer uso de bebidas alcoólicas ou se apresentar embriagado, estando em serviço ou uniformizado. Errado. Você tem que se abster. Vem cá. Se você for trabalhar de forma embriagado, você for colocar aqui a unidade em risco, você vai receber uma punição, você pode até mesmo aí ser demitido. Então você tem que se abster de trabalhar embriagado. Max, e se eu for trabalhar embriagado? Vai pegar um processo administrativo e corre o risco de ser demitido. Show?